Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, o seu feriado. Que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação assim muito gostosa com a sua abençoada família. Claro, começando pela mesa. Que possam estar juntos sempre, crescendo no Senhor. Ei, confie em Deus. E faça com excelência aquilo que for colocado diante de você. Olha, a sunamita, ela só quis investir no ministério de Eliseu. E ela foi muito abençoada. A mulher engravidou. E no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Mas como que ela chegou aqui? E viveu algo que era impossível. Era um sonho, mas era impossível. Quando ela falou com o marido, eu quero abençoar esse homem. Eu vi que ele é um homem de Deus. E eu quero construir um quarto, imobiliar, eu quero investir no ministério dele. Veja que ela só tinha um desejo, uma intenção de abençoar. Só que ela atraiu favor para a vida dela com aquela atitude generosa, doadora. Ela atraiu favor. Ela atraiu o filho que ela sempre sonhou, mas que já parecia tarde demais. E aí, quando ela abençoou a vida, o ministério de Eliseu, Eliseu quis retribuir. E queria saber como ele poderia abençoá-la. E aí, então, Geazi apresentou que ela não tinha filhos e o marido já era idoso. E o homem de Deus liberou uma palavra. Que ela iria engravidar e teria o filho. E foi exatamente assim que aconteceu. Ela viveu o sonho dela. Depois você conhece, creio, a história, né? Que esse filho veio a morrer, mas o Senhor o trouxe de volta através de Eliseu. Então, ela atraiu tanto favor para a vida dela. Ela era uma mulher rica. E ela usou bem a riqueza dela para investir no ministério de Eliseu. E isso só atraiu favor para ela. Ela gerou o filho. Esse filho morreu, mas voltou. Ela teve ele de volta. Ou seja, olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela simplesmente faz o que é certo, ela faz com excelência aquilo que chegou até ela. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a força, diz a Bíblia, que você tem. Coloca força, faça o melhor. É assim que devemos proceder na vida. Agarrar todas as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E, de repente, aquilo que parece assim impossível acontecer, acontece. Simplesmente porque eu estava fazendo o que é certo. Porque é certo. Dando passos de fé. Investindo na coisa certa.
Porque ela financiou a coisa certa. Tem pessoas financiando as obras de Satanás, mas a sunamita financiou a obra de Deus. E quando ela abençoou a vida do Eliseu, ela atraiu mais bênção. Ela atraiu para a vida dela o que o dinheiro não podia dar a ela. O filho. Esse filho morreu, ele ressuscitou. Até porque ela, cheia de fé, o que saiu dela foi: está tudo bem. Vai tudo bem. Ela creu em todo o tempo, tendo um filho morto e dizendo que estava tudo bem. Olha a fé dessa mulher. Porque quando você se envolve com a coisa certa, você tem segurança, você tem paz. E isso só aumenta a sua fé. A Bíblia diz: não serás mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O Abrão vinha, tomando decisões radicais, decisões de fé, difíceis, mas resistindo. Até que chegou o dia que o Senhor liberou essa palavra, mudou o nome dele. Um senhor, bem velho, tudo já tinha passado de hora aparentemente, né? Não tinha mais o que fazer. E o Senhor mudou o nome dele de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. E isso foi uma declaração poderosa, né? É o Senhor chamar à existência aquilo que não existe. E a Bíblia diz que no ano seguinte, ele estava vivendo a promessa que era o seu Isaac. Mas aí você tem que pegar toda a história do Abraão. As decisões que ele foi tomando. Até que chegou aquele dia, quando já parecia que tinha passado de hora. Mas ele vinha plantando, porque a vida é assim. Você vai plantando a coisa certa, planta de manhã, planta à tarde, você está lançando o teu pão sobre as águas, você está plantando. Até que chega aquele tempo em que você vive a promessa. Deus muda o seu nome e restaura, e levanta, e restitui, porque Abraão e a Sara, o casal, foi restituído, né, de todas as maneiras, e a vida é transformada. Mas tem o quê? Tem um histórico, tem uma história aí de fé, de perseverança, investindo a vida na coisa certa, esperando em Deus, plantando, resistindo, até que chega. E chega. Aí eu leio aqui, olhem para Abraão e para Sara, olha o exemplo, o Senhor usando, que lhes deu a luz. Porque Abraão era um só quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. E olha aí o que aconteceu. Ele era um só quando eu chamei. Mas dele eu tirei uma nação. Eu tirei uma nação, por quê? Porque ele aceitou o chamado. E ele foi plantando. Ele foi perfeito? Não. Mas ele não desistiu. Continuou esperando, plantando, investindo a vida dele no lugar certo, que é em Deus, esperando pela promessa. Até que o de repente chegou, até que a virada aconteceu, o milagre chegou. Deus mudou o nome dele, e mudou quando ele ainda não tinha o filho e nem podia mais ter.
Mas o Senhor mudou, chamando à existência aquilo que não existia. Pai de multidões, e ele se tornou o quê? Pai de multidões. Veja bem, o Senhor o constituiu pai de multidões quando ele não era. Mas ele se tornou, porque Deus conhece o final antes mesmo do início. Por isso que você não pode definir a sua vida por um momento. Você precisa agir a fé e continuar perseverante na fé, confiando, fazendo a coisa certa. A sunamita fez a coisa certa. Mesmo talvez carregando uma frustração lá dentro de não ser mãe. Mas ela atraiu o favor, porque ela não deixou que uma frustração, o fato dela não ter aquele sonho realizado, a impedisse de ser generosa, de fazer a coisa certa, de continuar vivendo a vida dela. Como Abraão, a espera não o impediu de aquela demora aparente, de continuar crendo, esperando, plantando a boa semente. Ele continuou. Quando Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão, pai de multidões, ele creu. E o corpo dele já estava assim, amortecido, não tinha mais o que fazer. Mas ele creu no Deus do impossível. Ele continuou esperando, e esperando da maneira, obviamente, que só tem um jeito, né? Se você diz que está esperando em Deus, é confiando e perseverando. E você não para de dar os passos de fé e de fazer o que funciona. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Senhor que já nos abençoou. Mas eu acredito nisso? Que Ele já me abençoou? Com todas as bênçãos, basta eu crer que Ele conhece o final antes mesmo do início? Será que eu consigo viver a minha vida dando glória a Deus como Abraão, mesmo quando parece que tudo acabou? Está aqui o Senhor falando para a nação de Israel. Ei, olha de onde vocês foram tirados. De um casal de velhos que a mulher era estéril. Olha o que eu fiz. Olha de onde vocês foram tirados. Eu não posso fazer coisas ainda mais surpreendentes, porque olha o que eu fiz. Então nós precisamos crer e continuar vivendo a nossa vida, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que a maneira de você esperar por Deus não é de braços cruzados, é sendo generoso, dando passos de fé, fazendo o que está nas suas mãos da melhor maneira, com excelência, com temor, com responsabilidade. É não parar, é continuar louvando a Deus a despeito de tudo. A despeito de tudo. Sabe, quando nós chegamos naquele ponto onde nós oramos e falamos para Deus, Senhor, eu quero o Senhor. Se o Senhor fizer, não fizer, eu vou continuar te servindo. Gente, eu tenho tantos testemunhos de vidas que foram definidas assim. Assim. O meu irmão, a vida dele, ele viveu uma virada exatamente depois de fazer essa oração. O Deus dele era Mamon.
Ele era incrédulo e questionador. Até que ele chegou num ponto de cansar. Ele chegou no limite do sofrimento. E aí ele fez essa oração. Ó, Senhor, cansei, né? Agora, se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, se o Senhor vai me dar, se o Senhor não vai me dar, eu decido aqui que eu vou te servir, eu vou ser obediente, que eu quero o Senhor. A partir dali, aquilo que ele precisava de um negócio, ele precisava ter um lugar para morar que fosse dele. Ele estava morando de favor. Aquilo tudo, assim, todo o embaraço, tudo que estava impedindo foi tirado. Fluiu, aconteceu. Ele se mudou, fez negócios, veio um dinheiro, e tem vários detalhes aí. O que ele sonhava para aquele momento, pois naquele ano ele terminou. Ele terminou morando no apartamento que ele queria, com o carro que ele queria, com o salário que ele queria. Ele terminou. Mas ele precisou chegar no limite do sofrimento para poder, assim, parar e dizer, chega. Sabe, eu lutei na força do braço, eu estou dando guinadas, eu estou tentando de todo jeito e não está acontecendo. Mas por quê? Ele não sabia esperar em Deus. Ele questionava, ele se amargurava, ele se revoltava. E as coisas não aconteciam, porque quem endureceu contra Deus e teve paz? Mas quando ele aprendeu a esperar e quis Deus, priorizar a Deus, se entregou completamente para Deus. E assim, ó, começou a fazer com aquilo que ele tinha, no momento, no lugar onde ele estava a coisa certa, sabe? Começou de onde estava com o que tinha, a vida dele rompeu, ele rompeu. Então eu poderia dar muitos outros testemunhos para você, de pessoas que não sabiam esperar em Deus. Mas quando elas aprenderam a esperar, com uma boa atitude, com comportamento de fé, a vida mudou. Olha aqui, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele nos ensinou como nós devemos viver a nossa vida, chamando as coisas que não são como se já fossem, declarando, orando, profetizando, crendo, a despeito de tudo. O qual em esperança, porque a esperança não decepciona, ele nos chamou para sermos prisioneiros da esperança, creu. Contra a esperança, já não havia mais esperança. Mas ele continuou crendo na promessa, num Deus infalível. E fazendo o quê? Vamos lá. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Tanto ele creu, deixando claro que só é possível pela fé, que ele se tornou o que Deus disse. Que Deus o constituiu quando não havia possibilidade mais. E não enfraquecendo na fé, porque as circunstâncias tinham poder para isso. Não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Quer dizer, ele não ficou ali dizendo, acabou. Está aqui, eu já sou um senhor, meu corpo não responde mais. Acabou, passou de hora, é tarde demais. Pois era já de quase 100 anos.
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quanto mais difícil, mais distante, mais glória a Deus ele dava. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, certíssimo de que o que o Senhor tinha prometido era poderoso para fazer. Ele simplesmente creu contra tudo, contra falas negativas, contra o que ele estava vendo, as circunstâncias. Ele creu. E mais, contra tudo, ele foi dando glória a Deus. No momento mais difícil, ele foi dando glória a Deus. No momento mais difícil, qual foi a atitude dele? Dar glória a Deus. No momento tão difícil da Sunamita, que foi quando o filho morreu, o que saiu dela? Vai tudo bem. Vai tudo bem. No momento mais difícil do Abraão saiu o quê? Glória a Deus, porque ele vai fazer. Comece a dar glória a Deus e a declarar: vai tudo bem, está tudo bem. Ela viveu o sonho após investir no ministério do Eliseu. Ou seja, a dor não a impediu de fazer a coisa certa. A dor de perder depois esse filho não a impediu de seguir em frente e responder para o marido, para o Geazi: vai tudo bem. Foi o que saiu dela. E a boca fala do que está cheio o coração. A dor, a distância, a impossibilidade do Abraão não o impediu, não foi um impedimento para ele dar glória a Deus, adorar o Senhor. A boca fala do que está cheio o coração, o que saiu dele foi glória a Deus, e ele viveu a promessa, e está aqui o próprio Deus usando. Olha aqui o que eu fiz. Eu levantei uma nação de um homem velho com uma senhora velha e estéril. Deus pode fazer. O marido da Sunamita já era velho, mas não foi um impedimento para ela viver o sonho de ser mãe. E quando o filho morreu, ela teve o filho de volta. Porque essas pessoas continuaram a dar passos de fé, a fazer a coisa certa, e não se renderam às circunstâncias, aos momentos difíceis. Levante-se. Levante-se, comece a dizer: vai ficar tudo bem, vai tudo bem. Comece a dar glória a Deus, porque Deus não mudou. Comece a fazer como o Senhor nos ensinou. Traga à existência aquilo que não existe. Deus dá vida ao que está morto. Deus pode fazer algo surpreendente do nada, de onde você não consegue mais ver saída, um meio. Sai vida, sai poder. Ele opera um milagre. E Ele está dizendo: siga a sua vida com fé. Diga: vai tudo bem, dê glória a Deus, continue crendo, a despeito do momento, faça a coisa certa, porque não acabou. Deus vai fazer algo grande. Parece que acabou, mas Ele está dizendo: não acabou. O que está morto voltará à vida. O que parece que não vai acontecer, Ele está dizendo: vai acontecer. Eu vou fazer algo grande.
algo muito grande desse nada. Eu vou pegar essa situação impossível e vou transformá-la e todos verão a minha glória. Continue dando passos de fé, cheio de esperança. Creia contra a esperança. Creia contra a esperança, porque não terminou. Não vai terminar assim. Vai terminar em vitória. Deus te fez promessas e elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Você vai tocá-las. E o nome dele será glorificado. Continue e dê glória a Deus, porque vai ficar tudo bem. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Passa do teu sangue em lares, famílias, passa do teu sangue na vida dessa pessoa, e eu repreendo o medo, a incredulidade, a frustração, o abatimento, o desânimo, a desesperança, em nome de Jesus, que ela seja revestida de força, tomada por esperança, que ela receba a palavra, se revista dela, seja possuída por ela, movida por ela, porque o Senhor está dizendo: não acabou, eu prometi, eu fiz promessas a você e elas vão se cumprir, você vai tocá-las. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças radicais. Eu tomo posse dessas mudanças do sobrenatural na vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido renovadas, curadas, saradas, erguidas, renovadas, que eu deixe um povo forte, cheio de vida, avançando em fé, esperando e crendo, com expectativas maravilhosas, porque está chegando. Que ela creia. Obrigada, Senhor, por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, pela sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje passamos a madrugada com a nossa Casa Firme, um trabalho incrível. Não teremos mais nenhum trabalho neste dia, mas estamos sempre com as portas abertas para apoiar você. Domingo, batismo, e assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, com a Santa Ceia do Senhor. Início do último propósito de fé do ano de 2024. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2025? Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2024 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.